Como jogar videogame é bom, meu amigo. Não tem nada melhor do que você chegar em casa depois de um dia sinistro de trampo e sentar no sofá e jogar aquele videogamezinho maroto. Ou na cadeira mesmo, já que no meu caso eu jogo no PC. Porém, uma coisa que eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado é: mano, videogame é bom demais, mas por que caceta um filme baseado em game é tão ruim? Bom, gente, essa pergunta eu pretendo responder pra vocês no vídeo de hoje. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são sempre 2 vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E o seguinte, toda vez que a gente fala de algum game ganhando uma versão em live action, seja em uma série ou seja em um filme, é um assunto que sempre dá treta, pois infelizmente o histórico de adaptações live actions de games é terrível. Satanás é você! Os games se popularizaram bastante pelo mundo a partir dos anos 80, com os sucessos estrondosos do Atari, Nintendinho e Master System. E por mais que os games da época fossem bem limitados em comparação com os de hoje em dia, eles conseguiam manter o público entretido com conceitos legais, temáticas diferentes e histórias bacanas que, se fossem levados para o cinema, as chances de sair um filme memorável e eles encherem o rabo de dinheiro eram bem altas. Então foi pensando nisso que, unido à alta popularidade dos videogames nos anos 90, que Hollywood resolveu investir em adaptações live actions de filmes de videogame. E a primeira vítima deles foi o Super Mario, aquele que te comeu atrás do armário. Ao começar que a Nintendo cedeu os direitos cinematográficos do Mario para um estúdio, que no caso foi a Hollywood Pictures, mas a Nintendo não interferiu no processo criativo da produção, deixando com que os caras de Hollywood fizessem o que quisessem com o filme do seu maior ativo. E é aí que tá o problema. Os caras tinham liberdade criativa, mas meio que não sabiam o que fazer com ela. Então a treta já começou sobre qual seria o gênero do filme do Super Mario. Pode parecer meio absurdo, mas os caras ficaram na dúvida se eles fariam um filme baseado nos games, com fantasia e tudo mais, ou se eles fariam um filme de ficção científica para atraírem os adultos. Um filme do Mario de ficção científica. O que poderia dar errado? Isso já mostrava que os caras não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo. E como de fato eles não tinham, eles não conheciam o universo do Super Mario, eles não sabiam quem eram os personagens, eles não sabiam de porra nenhuma. O filme recebeu um orçamento de 40 milhões de dólares, que na época era um orçamento muito alto. Mas acredito que devido às limitações tecnológicas da época, o CGI ainda era muito fraco e ficaria muito feio um Copa feito de animatrônicos lutando com humanos reais. Os caras largaram de mão o gênero de fantasia e resolveram abordar um estilo mais cyberpunk realista. Um tapa na gostosa. E o resultado foi que em 1993 saiu um filme que não tinha absolutamente nada a ver com Super Mario. Power-ups? Esquece isso daí, cara! Aqui nós temos armas laser e armas que regridem a sua escala evolutiva. A peninha do Tanuki? Também não! Toma aqui essa bota que faz o Mario pular bem alto, e de quebra isso já explica por que ele pula alto no jogo. Criaturas fantásticas? Não imagina, pra que isso? Todo mundo é humano, inclusive o Copa. E o que aconteceu? O filme levou bomba dos fãs, dos críticos e ainda fracassou lindamente na bilheteria, tendo custado 40 milhões e arrecadando 38 milhões. Se fudeu! Alguns sites ainda afirmam que o filme arrecadou menos até, 20 milhões em bilheteria. De qualquer forma, ele deu prejuízo. E querendo ou não, o filme do Mario meio que ditou o que seriam os filmes de videogame a partir daquele momento. Porque a grande maioria desses live action sempre chamavam pessoas que não entendiam de nada sobre aquele game, tanto para produzirem o filme quanto para dirigirem ele. E aí tivemos bizarrices como Street Fighter, que ao invés de Ryu e Ken, nós temos o Guile como protagonista, o Guile do Van Damme. Resident Evil nos anos 2000, onde os caras tinham inúmeras opções para o protagonismo, e mesmo assim os caras criaram uma protagonista original do nada, e ela ainda humilha os verdadeiros protagonistas durante os filmes. Rapariga! É um puta de um absurdo, é o diretor praticamente esfregando a bunda na cara de quem é fã, sabe? E um caso semelhante e bizarro aconteceu bem recentemente com o reboot do Mortal Kombat, onde além deles terem transformado o Liu Kang, que é o verdadeiro protagonista, em um figurante, os caras arrancaram um protagonista novo literalmente do rabo, e o diretor ainda retirou o Johnny Cage do filme porque, segundo ele, o Johnny era parecido demais com o Kano.
Puta que pariu. Véi, em que mundo Johnny Cage é parecido com o Kano? Esse é o nível dos caras que produzem ou dirigem live actions baseados em games. São caras que não conhecem a história, não estudam o material original, fazem aquilo que eles querem e sempre sai uma bizarrice atrás da outra. E como resultado, quase sempre os filmes são fracassos de bilheteria. E tudo isso foi iniciado lá atrás com o filme do Super Mario. A Nintendo, vendo a desgraça que Hollywood fez com a sua maior obra, ela simplesmente blindou as suas franquias de ganharem futuras adaptações, seja em live action ou até mesmo em desenho animado. A gente pode até xingar a Nintendo de tudo quanto é nome, mas uma coisa que a gente tem que admitir é que ela faz jogos incríveis e que ela tem um cuidado gigantesco com as suas franquias. Tanto que o Mario só vai voltar a ganhar um filme novo, no caso um filme em animação, no ano que vem, exatos 30 anos depois do lançamento do filme live action. Só que o cuidado que a Nintendo tem com as suas franquias, infelizmente, não acontece com as outras empresas de games. E é aqui que entra um outro problema. As empresas de games, ao invés de elas zelarem pelas suas franquias, elas saem vendendo os direitos cinematográficos delas para literalmente qualquer imbecil que queira comprar. Seja um estúdio gigantesco e bilionário, até mesmo um estúdio meia boca e pobre que ninguém nunca ouviu falar. E pior, as empresas donas dos games nunca se intrometem no processo criativo dos live actions. O que, na moral, mano, é ridículo. Nem para os caras chegarem na produção e falar: aí galera, vocês estão fazendo merda, a roupa do Sub-Zero é azul. Não, eles não fazem. Eles deixam os caras fazerem o que quiser e foda-se! E como na maioria das vezes esses filmes baseados em jogos são grandes fracassos de bilheteria, os grandes estúdios que possuem a licença de certas franquias, uma Warner da vida, uma Sony, eles sempre usam um orçamento muito baixo para aquela produção, justamente para que caso o filme leve bomba da crítica, ele pelo menos consiga se pagar na bilheteria. E por causa de um orçamento baixo, nós temos cenários, figurinos, atores e principalmente efeitos especiais com uma qualidade muito duvidosa. Recentemente tivemos Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que teve um orçamento de 25 milhões, que é um orçamento bem baixo para os dias atuais. E dá uma ligada no William Birkin. Que desgraça do cacete, mano. Então aqui nós temos uma produção que não dá a mínima para a qualidade do seu produto, um diretor incompetente que não manja de nada sobre a obra que ele tá trabalhando, e ele nem faz questão de aprender. Preguiça. Um orçamento baixo e efeitos especiais ruins. Então explica como que é possível fazer um filme bom em um ambiente caótico como esse. Pois é, e esse é o ambiente de 90% dos live actions que adaptam videogames. E olha que eu tô falando de estúdios grandes. Como eu disse anteriormente, tem muita empresa de game que sai vendendo os direitos cinematográficos de suas franquias pra literalmente qualquer estúdio porcaria que apareça. Então nisso nós temos filmes de games que a grande maioria do público sequer conhece a existência, como por exemplo, o filme do Dead or Alive. Mano do céu! Sim, você já assistiu Doa Vivo ou Morto na Record? Então, Doa, Dead or Alive. É o filme do Dead or Alive, essa porcaria. A única coisa que tem de fiel aos jogos é que esse filme é lotado de mulher gostosa e pronto. Moça bonita. Você também sabia que existe um filme do Far Cry? Não, você não sabia. E sabe por que você não sabia? Porque além desses filmes serem produzidos por estúdios minúsculos, e o orçamento deles, é claro, serem uma coxinha e uma tubaína, a maioria desses filmes já possuem um roteiro pronto. Só que os estúdios precisam achar uma forma de atrair o público para aquela produção. Então o que eles fazem? Como eles sabem que um filme sobre um torneio de artes marciais que acontece num futuro pós-apocalíptico chamado O Escolhido do Futuro não vai vender porra nenhuma, eles vão lá na Namco, compram a licença de algum jogo de luta que eles têm, e assim o filme do torneio de artes marciais que se passa no futuro pós-apocalíptico acaba se tornando o filme do Tekken, que de Tekken só tem o nome. E como a maioria desses filmes são lançados direto para DVD, ou eram naquela época, somente quem é muito fã daquela franquia acaba sabendo da existência de uma pérola como essa. E o maior exemplo disso é o filme do King of Fighters. Então é por esse motivo, galera, que live actions de videogames são uma grande porcaria, porque o orçamento deles é muito baixo, os efeitos especiais deles são horríveis, as empresas que são donas dos games vendem as suas licenças para qualquer estúdio porcaria que apareça, e eles não se intrometem na produção, e as pessoas envolvidas na produção e na direção do projeto são um bando de incompetentes que sequer conhecem a obra que eles estão adaptando. E na moral mesmo, isso é muito lamentável.